Roberto Firmino quer deixar a Arábia Saudita e já foi especulado no Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola repercute sobre o futuro do atacante que já foi da seleção brasileira. Quero te atualizar também sobre Rafinha Alcântara e Palmeiras. Enfim, já há uma resposta do Verdão para essa sugestão do meia atacante. Te falo também sobre o Corinthians que busca um goleiro. Poderia ser o João Paulo? Poderia ser o Marcelo Groi. Para completar, notícias do São Paulo com o Rigoni e acordo com a Coca-Cola. Te atualizo sobre as últimas do Cruzeiro, mercado super agitado envolvendo a Raposa. Tem novidades também de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, inscreverem, ativarem todas as notificações e comentarem sobre o que quiserem. Combinado? Bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. É com prazer que eu anuncio que a líder do mercado de apostas esportivas está no canal do Nicola, a Bet365, com uma infinidade de opções de esportes e apostas. Isso sem falar nas melhores odds e num bônus de boas-vindas que pode chegar até R$500. Na tela com jogos importantes dessa quarta-feira, queria destacar a final da Liga Europa. Tem Atalanta e Bayer Leverkusen, vou de vitória do Leverkusen. Pouco mais à noite na Copa do Brasil, Corinthians e América, vou de Corinthians. Sport Recife e Atlético, vou de empate ou vitória do Galo. Tem também Amazonas e Flamengo, tô indo na vitória do Flamengo. Outra coisa legal na Bet365 são as apostas aumentadas. Opções que a casa cria para você faturar melhor. E eu gostei dessa Fluminense versus Sampaio Corrêa, com mais de 3 gols, vitória do Fluminense e maior número de escanteios a favor do Flu, com cotação de R$ 2,50. Para você participar e aproveitar todas essas promoções é simples, tem link no comentário fixo e também na descrição do vídeo. Clica, faz seu cadastro e utiliza o código Nicola para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 500 para novos usuários. 50% de bônus no valor que você depositar, o valor mínimo de R$30, você não vai ficar fora dessa, certo? Só para completar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Vem! Agora sim, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco, que acaba de assegurar 3.400.000 com a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil nessa terça-feira com o São Januário lotado, empate em 3-3 no tempo normal com o Fortaleza e vitória nos pênaltis. Durante o jogo, Verratti marcou 2 vezes e na decisão por pênaltis, o Kevin Andrade, atacante venezuelano, desperdiçou a cobrança do Fortaleza, que foi melhor do que o Vasco na soma dos 180 minutos, mas está eliminado. Por falar em Copa do Brasil, queria contar que o Red Bull Bragantino também passou para as oitavas, vitória por 3-0 contra o Souza em Bragança Paulista. No jogo de ida havia tido empate em 1-1. Para completar, queria contar que o Santos espera para os próximos dias por uma oferta vinda do Japão por Wesley Patati, atacante formado na base. Essa proposta pode girar na casa dos 8 milhões de euros. Já o Campeonato Brasileiro já tem data para voltar. A CBF anunciou que o retorno está marcado para 1º de junho, com a retomada da 7ª rodada. E aí vale uma observação, quando a CBF decide adiar o campeonato, ela afirma que a 7ª e 8ª rodadas seriam disputadas mais para frente. Então a gente voltaria com a 9ª rodada, houve uma alteração, e os jogos da 7ª rodada é que serão disputados a partir de 1º de junho. Para completar o giro de notícias, informação internacional, Toni Kroos anunciou sua aposentadoria. Ele vai parar de jogar depois da Euro pela seleção da Alemanha, jogador que foi super importante na atual temporada com a camisa do Real Madrid, só 34 anos de idade, 48 partidas na temporada. O Toni Kroos entende que não quer se aposentar, tendo, por exemplo, de ficar na reserva ou qualquer coisa do gênero, então ele se antecipa e para por cima. Quero falar agora sobre o futuro de Roberto Firmino, atacante brasileiro de 32 anos de idade, já foi da seleção brasileira, já fez gol de título de Mundial de Clubes para o Liverpool e ele está decidido a deixar a Arábia Saudita, mesmo com um salário de 9 milhões de reais por mês, contrato no Al Ahly até junho de 2026. Mas a ideia do Firmino é deixar a Liga Saudita no fim da atual temporada, ou seja, em mais ou menos um mês.
A adaptação do Firmino e da família dele à Arábia Saudita não foi legal. Para completar, ele entende que o nível de competitividade do campeonato nacional é muito baixo, então ele procura alternativas e topa inclusive reduzir consideravelmente seu salário. Certamente o Firmino sabe que não vai ter essa oportunidade de ganhar 9 milhões de reais em nenhum outro lugar do mundo. A especulação pode animar torcedores do Flamengo. Algum tempo atrás, o jornal Dia trouxe a informação de que o Flamengo monitora a situação do Firmino e se baseia na boa relação do Tite com o Firmino para tentar convencê-lo a virar reforço na metade do ano. Poderia ser um substituto para Gabigol? Certamente seria um enorme acréscimo, embora o torcedor do Brasil olhe com alguma desconfiança. O Firmino é muito bom jogador. Temporada atual de 32 partidas, 8 gols e 8 assistências. Uma curiosidade, ele é o terceiro brasileiro entre os jogadores de futebol mais bem pago do mundo. Só atrás do Neymar, que ganha 70 milhões de reais por mês no Al Hilal, e do Oscar, que ganha 10 milhões de reais por mês no Xangai SPG. E aí, imaginando que tudo pudesse dar certo, eu acho bem complicado. O Flamengo poderia ter Oscar e Firmino jogando nos próximos meses. O Oscar tem conversas avançadas com o Fla, de olho na temporada de 2025. Só para completar sobre o Flamengo, o time foi recebido com festa na chegada a Manaus na noite dessa terça-feira e o Gabigol, se aproveitando do péssimo momento, foi lá e tirou fotos com torcedores. Acabou sendo ovacionado pelo rubro-negro que mora na capital do Amazonas. Bora falar sobre o Corinthians, que está atrás de um goleiro. Essa informação foi divulgada nas últimas horas pelo craque Neto no programa dele, Os Donos da Bola. O Neto assegurou que depois da saída do Cássio, o Timão entende que precisa de um goleiro um pouco mais experiente, até porque o Carlos Miguel, que é o novo titular, tem 25 anos de idade, o reserva imediato Donelli tem 22 e o terceiro goleiro é o Felipe Longo, com só 19 anos de idade. Foi o suficiente para que vários nomes passassem a ser especulados. O principal deles, João Paulo, goleiro que é titular absoluto no Santos e que já quase deixou o peixe em algumas oportunidades. A verdade é que o presidente do Santos, o Marcelo Teixeira, não morre de amores pelo João Paulo. Conversei com o empresário do João antes de gravar esse vídeo, Daniel Medeiros, e perguntei aí, tem alguma chance? A resposta foi, abre aspas, ninguém do Corinthians nem de clubes portugueses me procurou. Há muita especulação, mas nenhuma sondagem ou proposta, fecha aspas. O Daniel ainda garantiu que o João Paulo está focado no objetivo de devolver o Santos à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Outro nome que foi especulado no Corinthians, de Marcelo Groi. Não faz muito sentido você abrir mão do Cássio, que é um enorme ídolo, com 36 anos de idade, para contratar o Groi com 37. O Groi que está de saída do Al Ittihad e que vai, se voltar ao Brasil, exigir um salário superior a 1 milhão de reais mensais. O Cássio ganhava 800 mil. A pergunta que eu quero deixar para você é: o Corinthians precisa de um goleiro? Quem você indicaria, ou fica com os goleiros jovens por enquanto, até que o Corinthians tenha um entendimento melhor de como é que eles vão se comportar? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras. Na semana passada, uma notícia agitou o torcedor alviverde: a sugestão feita por um intermediário em relação a Rafinha Alcântara, meio atacante de 31 anos de idade, que está deixando o futebol do Catar e está livre. Não tem mais vínculo com qualquer clube, já pode assinar um pré-contrato para virar reforço a partir de 10 de julho, quando a janela por aqui reabre. Contei para vocês na oportunidade que o nome do Rafinha estava sendo estudado pela comissão técnica. Enquanto não existisse um parecer do Abel, o Palmeiras não avançaria nessa negociação nem descartaria. Na noite dessa terça-feira, perguntei por uma fonte no Palmeiras, uma pessoa do departamento de futebol, se o Rafinha Alcântara já havia sido avaliado pelo técnico português, e a resposta foi sim. O Abel não tem interesse na contratação do Rafinha. Ele entende que o custo-benefício seria pequeno. Alguém com salário alto para chegar numa posição em que o Palmeiras já está bem servido, especialmente depois da contratação do Felipe Anderson. O Abel tem a convicção de que não vai perder, por exemplo, o Rafael Veiga, e com Felipe Anderson, Veiga, Luiz Guilherme e Estevão, que fica pelo menos até a metade do ano que vem, o setor está bem servido. Palmeiras descartou a possibilidade de contratação do Rafinha Alcântara, alguém que até tem algum laço com o Palmeiras, por ser filho do Mazinho, jogador histórico no Palmeiras, mas que nunca atuou no Brasil. O Rafinha fez suas categorias de base no Barcelona e toda a carreira no exterior. Você contrataria o Rafinha Alcântara para o Verdão? Vale a lembrança de que ele não viria por menos do que 1,5 milhão de reais por mês de salário.
Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Muitos, dezenas de torcedores do São Paulo nas redes sociais e especialmente no meu programa na noite dessa terça-feira perguntaram se Rigoni poderia ser contratado de novo pelo Tricolor. Confesso que eu não entendi nada, depois é que eu fui ver que o Rigoni está fazendo parte de uma lista de atletas que não ficam no Austin FC, time da Major League Soccer lá nos Estados Unidos. E diante dessa situação de saída iminente lá do futebol americano, torcedores do São Paulo começaram a se mobilizar pedindo a contratação do argentino, que hoje tem 31 anos de idade. Mandei mensagem para duas fontes diferentes do São Paulo para perguntar se existe alguma chance de negociação e a resposta foi chance zero. A verdade é que o Rigoni começou muito bem pelo São Paulo, mas deixou uma péssima impressão na segunda temporada. A avaliação dos homens do departamento de futebol que já estavam no São Paulo na época do Rigoni e que continuam lá é de que o Rigoni é um jogador absolutamente normal e que teria pouquíssima utilidade no atual elenco. Descartemos por completo qualquer chance de o Rigoni ser contratado, atleta que na atual temporada lá nos Estados Unidos tem 11 jogos e um gol marcado. Quero acrescentar uma informação importante no São Paulo. Quem acompanha o canal do Nicola com frequência vai lembrar sobre um acordo que eu havia divulgado para vocês, que o São Paulo estava perto de fechar. Tratava-se de uma empresa gigante, mas que não faria parte do uniforme. Você lembra? Pois bem, esse acordo foi sacramentado nessa terça-feira e é com a Coca-Cola. Contrato de 3 anos que vai garantir ao São Paulo 11 milhões de reais. A Coca-Cola não estará em nenhum patrocínio do uniforme, mas oferecerá os seus produtos para os departamentos de futebol profissional e de base masculino e feminino. Além disso, o Tricolor vai explorar com exclusividade todos os produtos da marca Coca-Cola no Morumbis e nos centros de treinamento. E aí esse valor de 11 milhões de reais por 3 anos, que equivale a mais ou menos 3 milhões e 600 mil por temporada, pode ser acrescido. Isso porque o São Paulo vai ficar com 10% da receita dos produtos da Coca-Cola vendidos em jogos, em dias de jogos e também em dia de shows no Morumbis. Então se você for ao estádio do São Paulo para assistir ao Tricolor e comprar uma Coca-Cola, 10% desse valor vai ser revertido para o Tricolor. Coca, água, isotônico são alguns dos produtos que o São Paulo vai explorar com exclusividade da marca Coca no Morumbis. Hora de falar sobre o Cruzeiro com muitas especulações. Preciso te atualizar sobre a chance de Arthur Cabral, Thiago Mendes e Adilson Batista fecharem com o Cruzeiro. Quero começar falando sobre o Arthur Cabral, centroavante de 26 anos de idade, primeira temporada no Benfica, havia sido comprado por 20 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Paulo Pitombeira, que assegurou que não existe nenhuma chance de o Arthur Cabral jogar no Brasil, nem no Cruzeiro, nem em clubes brasileiros. Segundo o Pitombeira, o atleta está avaliado em 40 milhões de euros. Confesso que achei o valor exagerado. Primeira temporada do Arthur em Portugal foi só razoável, 43 jogos, 11 gols e 3 assistências. Mas ainda que não sejam 40 milhões e sim 20 milhões de euros, é alguém que não vai caber nos cofres do Cruzeiro. Em relação a Thiago Mendes, outro atleta representado pelo Paulo Pitombeira, ex-jogador do Goiás, do São Paulo, está no Al Rayyan do Catar. Esse há pelo menos conversa. O contrato dele termina em um ano no Catar, ele ganha 2 milhões e 300 mil reais por mês lá. Foi comprado por 23 milhões de reais do Al Rayyan na temporada passada. Ou seja, para tirá-lo de lá, o Cruzeiro vai precisar desembolsar uma boa grana. Mas é ao menos um dinheiro que cabe dentro da realidade da Raposa. Mas, porém, contudo e todavia, há pessimismo no Cruzeiro em relação a essa negociação com o Thiago Mendes. O jogador interessa, foi consultado, mas diante das cifras é difícil que exista acordo. Estou para te dizer que hoje o Coelar é mais próximo, é menos complicado de ser contratado do que o Thiago Mendes, dois jogadores com perfis parecidos, ambos que agradam demais ao Alexandre Matos. Só para completar, muitas pessoas perguntando sobre a chance de Adilson Batista ser contratado pelo Cruzeiro. O treinador que teve 2 passagens pela Raposa, a primeira delas extremamente vitoriosa, hoje com 56 anos de idade, é técnico do Amazonas, que joga na noite dessa quarta-feira contra o Flamengo. Queria contar para vocês que o Pedrinho BH, o dono da SAF do Cruzeiro, adora o Adilson. E vai haver uma reunião depois do jogo entre representantes do Cruzeiro e o próprio Adilson. Mas a ideia não é oferecer um contrato para que ele seja técnico, e sim um coordenador das categorias de base. Embora, se o Adilson aceitar, imagino que ele se torne, num futuro não tão distante, uma enorme sombra para Fernando Seabra. E você, torcedor do Cruzeiro, o que pensa sobre Arthur Cabral, sobre Thiago Mendes e também Adilson Batista? Use o espaço para comentário, não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde, tem mais vídeo. Tchau!